Olá, tudo bem com você? Você que nos assiste pelos nossos canais do YouTube, ou você que ouve esse podcast, um áudio que alguém mandou para você, algum streaming no Spotify, seja onde for. Esse é o nosso podcast do Fernando e do Guilherme, mais conhecido como Nando e Gui, para quem nos conhece. E a gente está aqui fazendo o nosso primeiro podcast, né, Gui? Primeiro de muitos, se Deus quiser, né? É isso aí. Tomara que a ideia é que esse trabalho nosso, essa discussão nossa, essa coisa descontraída, ela faça diferença na tua vida, na vida de quem nos assiste, na vida de quem nos ouve, para conseguirmos passar todas as lutas que nós temos. Então essa é a nossa intenção, tratar de temas do cotidiano de uma forma bíblica. A gente entende que a Bíblia é o nosso manual de comportamento mais seguro. O melhor, né? O melhor manual. Aquele que alcança as coisas de maneira mais completa e sem erro. Quando a gente usa a Bíblia como manual de comportamento, a gente segue firme, não é não, Gui? É sim, é isso aí. E é o que você disse, a gente espera com esse projeto alcançar a vida das pessoas de maneira que essas discussões, esses bate-papos, eles possam produzir crescimento para você que nos ouve, que nos assiste. Esse é o nosso objetivo, então a gente espera que você seja abençoado por meio dessa conversa que nós vamos ter aqui agora, né? É isso aí. E a gente, quem está assistindo, pode ver o fundo, o rio, a natureza. A gente está de folga, né, Gui? Hoje é um dia especial, né? Hoje é um dia especial, um final de semana especial. Final de semana especial, a gente está aqui com a nossa família, nós estamos curtindo aqui. E aí nós estávamos conversando e resolvemos tratar aqui e de uma forma... e gravar também para que você participe de alguma forma, refletindo sobre a nossa conversa aqui, sobre realmente o tema curtir a vida. Porque... se é uma coisa que a gente precisa, nós precisamos curtir a vida. Então, aproveitamos o cenário, a paisagem para falar desse tema, né, Gui? Sim. Curtir a vida. E aí, para isso, nós escolhemos hoje, para o nosso primeiro podcast, falar um pouco das cartas de Paulo a Timóteo. E dessas cartas, quando nós estávamos lendo, nós vimos que podemos tirar muitas coisas, várias coisas que podem nos ajudar a seguir a vida, curtindo a vida, né? Não é não, Gui? É isso aí. Ao olharmos para a carta que o apóstolo Paulo escreveu, nós estamos falando primeiramente do apóstolo Paulo, né? Um homem experiente que na altura, ele escreveu essa carta no momento de sua vida onde ele já havia percorrido passado por muitos caminhos, já tinha vivido muita coisa, portanto era um homem que tinha experiência para dar conselhos. E é isso que você diz, nós vamos olhar para a carta que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, esse jovem Timóteo, e olhar para o que esse homem experiente disse para ele. Exatamente. Tirar conselhos, ensinamentos, né? Porque foi isso que ele fez nas cartas, especialmente a segunda carta a Timóteo, quando Paulo escreve. A situação de Paulo era de uma pessoa já preso, sentenciado, e ele escreve aconselhando o seu jovem discípulo. Exato. Então, isso é interessante, eu acho muito interessante nessa carta exatamente isso. Uma pessoa que passou por todas as fases da vida, passou por dificuldades tremendas, e ele escreve a uma pessoa dando conselhos de como viver de maneira a acertar. E isso é muito interessante para nós, porque quando nós lemos, nós temos que olhar com essa mesma visão de como seguir um caminho para acertar, porque é o que todos querem. Todos querem acertar. Todos querem acertar. Então, embora as cartas de Paulo sejam cartas pastorais, tem muitos conselhos ali para a igreja, mas é interessante que ele fala a Timóteo, e Timóteo era jovem, Timóteo tinha a vida toda pela frente. Timóteo tinha os dilemas que os jovens têm.
as incertezas da vida, Sim. até inexperiência em relação a alguns temas em específicos, né? Então Timóteo, além dessa vocação pastoral que você disse ter, Timóteo tinha os dilemas da vida de um jovem. Portanto, a gente consegue aplicar o que Paulo orienta ele na nossa vida, enquanto jovem, independente da nossa vocação, né? Exatamente. Então, para você que nos ouve ou nos assiste, o que é curtir a vida para você? Estar num lugar desse é curtir a vida? Pode ser conquistar alguma coisa que você quer? Pode ser curtir a vida? Claro que pode ser. Querer alguma coisa? Pode ser também. Participar, estar com amigos, estar com querer crescimento profissional, querer crescimento financeiro. Tudo isso é curtir a vida. Sim. Acontece que nós temos que, para todas as coisas que fazemos, há um caminho único a seguir para que todas essas coisas façam sentido, né, Gui? Porque o grande problema que a gente vê hoje nas pessoas, quando eu falo com as pessoas, quando eu ouço as pessoas, é que as pessoas buscam ter uma vida boa, uma vida abundante, uma vida legal, e sempre ficam vazios. Por mais que elas conquistem as coisas que elas colocam como metas, ainda existe um vazio dentro delas. Exatamente isso. Então, isso não é bom, isso não é normal, porque as pessoas vão sempre buscar e não vão alcançar. E aí, quando nós falamos com a Bíblia, no nosso manual de comportamento, nós estamos falando de um comportamento que traz sentido à vida. Que preenche esse vazio. Exatamente. Que as coisas não conseguem preencher. Exatamente, que preenche tudo isso. Então, o quanto você aí está querendo curtir sua vida. Vamos entender um pouco aqui dos conselhos desse sábio Paulo a um jovem Timóteo e vamos tentar trazer isso para a nossa vida, para o nosso cotidiano. E eu tenho certeza que se nós colocarmos em prática as coisas que esses conselhos traz, nós vamos encontrar o sentido para a vida e nós vamos entender o que é curtir a vida e vamos dar mais valor a todos os momentos, inclusive esse, de curtir, de descansar, de curtir essa natureza toda, e não só esse, todos os momentos difíceis. Todos os momentos. Certa vez eu ouvi, eu não me recordo quem disse, mas uma frase e um pensamento até muito comum, disseminado entre os estudiosos, a felicidade, a alegria, ela não está simplesmente no destino, lá no final. Ela não se encontra, você não será feliz simplesmente lá no destino, mas no caminho que você percorre até chegar lá. Então a felicidade, a alegria, o curtir a vida, ele não pode estar, Nando, simplesmente em um ponto específico, determinada coisa ou determinada situação, mas sim nisso que você disse, no percurso, no caminho, curtir a vida, desfrutar da vida no percurso, durante o caminho. E isso faz com que todos os momentos que a gente vive, nós estamos aproveitando essa vida. Exato. Aí você fala assim, mas e no momento difícil? Nós estamos aproveitando também para aprender. Perfeito. E aí, essas coisas, muitas pessoas, os jovens, não conseguem visualizar isso. Então, assim, se eu estou sofrendo, isso não podia fazer parte da minha vida. Não, isso tem que fazer parte da sua vida, porque isso, lá na frente, vai te fazer melhor. Não, a vida para ser boa, eu tenho que estar sempre em momentos bons. Somente momentos bons. E não é assim. Tudo faz parte, né? A palavra de Deus já diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Sim, Romanos 8:28. Exatamente. Então, curtir a vida, nós precisamos, é necessidade curtir a vida. Agora, como que é isso? Vamos entender que a vida, esse curtir a vida, é valorizar todos os momentos. E aí, para iniciar o nosso bate-papo aqui voltado à carta, Guilherme, algumas coisas nessa carta me chamam muito a atenção com relação a conselhos, e eu leio essa carta como se fosse uma carta escrita para mim. Então, um homem sábio
escrevendo uma carta para mim, e é disso que eu procuro tirar as orientações necessárias para a minha vida. Perfeito. E aí, olha só, Paulo na prisão, escrevendo a esse jovem, esse discípulo dele, com vocação pastoral, com vocação de liderança, mas jovem. Sujeito a todos os conflitos, tentações e problemas e inexperiências que os jovens têm, e também sofrendo um pouco de preconceito por ser jovem. Como que vai ser um líder? Como que vai ser uma pessoa relevante? Como que vai ser uma pessoa importante? As palavras dele vão ter importância se ele é muito jovem. Pois é. Então, eu acho que Paulo pensou nisso ao escrever. Paulo, como sendo um líder experiente, certamente olhou e entendeu que Timóteo enfrentaria esse tipo de situação, portanto já tenta prepará-lo, né, desde o início. Né? Exatamente. E aí no capítulo 2 da segunda carta a Timóteo, no verso 2, tem uma coisa que me chama muita atenção. Paulo escreve assim: e o que da minha parte ouviste, né? Então aquilo que você ouviu de mim, através de muitas testemunhas, isso transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir aos outros. Então, Paulo aqui está dizendo a Timóteo, para esse jovem, ser instrutor. Mas como que uma pessoa tão jovem tem essa capacidade de instruir? E aí é interessante no que começa dizendo o texto, porque o texto começa dizendo assim: aquilo que ouvistes de mim. Aquilo que ouviste de mim, Paulo dizendo. Então, o que é isso? O que isso significa? Esse jovem estava bem instruído porque vinha ouvindo, estando com pessoas que trouxeram benefício à vida dele no sentido de crescimento. Pessoas que influenciaram ele a crescer. Isso. Timóteo andou muito com Paulo, andou com Silas. E pregou na Europa, pregou em vários lugares. E aí, Gui, olha que interessante. Como é que a gente traz essa instrução? Como é que a gente pode pegar uma primeira instrução dessa carta a Timóteo para a nossa vida? Primeira coisa, quem estamos ouvindo? Quais são as pessoas que estão nos influenciando? Exatamente. E tem uma coisa que já é científico, eu já falei em algum vídeo meu por aí, você já deve ter falado, ouvido também, que nós somos a média das 5 pessoas que nos cercam, que convivem conosco. E aí, isso é interessante. Se você é jovem e tem sonhos, se você é um empresário, um empreendedor, se você é uma pessoa que quer viver bem, que quer subir na sua carreira profissional, estudante, qualquer pessoa. Olha que coisa interessante. Tudo o que você quer, o que você planeja, quem você tem ouvido, quem está te instruindo, quem está te influenciando, vai fazer a diferença para tornar o seu caminho fácil, difícil e relevante. Então, o que o Guilherme falou é interessante, porque todo o percurso da minha vida é importante. Não só o final, não só onde eu quero chegar, desde cedo. Então, tem jovens que esperam, eu vou esperar fazer 30 anos para buscar alguma coisa mais séria para mim. Então, isso não é a verdade. A verdade é que se nós queremos ser pessoas, se nós queremos curtir, aproveitar a vida, a primeira instrução aqui que Paulo dá, que Paulo nos mostra, que Timóteo nos mostra, é que Timóteo estava pronto, preparado para viver, porque ele ouvia as pessoas certas. Olha o que diz 2 Timóteo capítulo 3, verso número 10. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino. Olha aí. Procedimento, propósito, fé, enfim, tu tens seguido de perto o meu ensino. Então, Timóteo caminhava próximo a Paulo. Exatamente. É isso que está dizendo. Timóteo, quando a situação dependeu dele, quando chegou o momento em que ele precisou liderar, quando chegou o momento em que ele é quem estava na frente das coisas, ele estava preparado. Exatamente. Justamente por isso. Então, ele havia seguido de perto, ele havia ouvido, ele já tinha participado de diversos, possivelmente, aconselhamentos da parte de Paulo, então já tinha visto e ouvido muita coisa que o preparou para que, quando ele foi requisitado, ele estava pronto.
Então isso é importante. Então a primeira lição que a gente aprende aqui, como curtir a vida, como saber se eu estou realmente curtindo a vida, aproveitando a vida, fazer uma análise crítica de quem eu estou ouvindo. Isso é importantíssimo. De com quem eu estou andando. E a verdade é essa, Gui. A nossa vida muitas vezes não vai para frente no sentido de parar de patinar, no sentido de superar situações, no sentido de alcançar coisas, no sentido de alcançar aquilo que sonhamos, de sair de problemas, de situações, porque as pessoas a quem nós estamos nos espelhando não são as pessoas corretas. As pessoas que estão convivendo conosco estão nos puxando para trás. E nós não estamos aprendendo nada. Então, queira ter pessoas na sua vida que são relevantes, pessoas que têm o que ensinar, e esse ensinar dessas pessoas te transforma, como estava transformando Timóteo, fazendo de Timóteo um grande homem. Então, curtir a vida tem a ver com isso, tem a ver com pessoas, tem a ver com estar com pessoas certas, tem a ver com ouvir pessoas certas, aprender com pessoas certas. Sim. E aí entra também, Nando, aquela questão que hoje em dia os jovens, eles olham para as pessoas com mais experiência e, de certa forma, não querem ouvir o que elas têm a dizer. E muitas vezes essas pessoas com experiência da vida, pois já passaram por situações que um jovem ainda não passou, por exemplo. Sim. Então, ouvir essas pessoas que têm experiência de vida pode ser fundamental também. Justamente por isso, ela já passou, ela já viveu aquilo. Então, às vezes, o jovem, ele está diante de uma situação que para ele é uma situação nova. Portanto, ele lida com ela talvez de uma forma muito emocional ou de uma forma que não é o correto a ser lidado. E uma pessoa com mais experiência pode orientar, pois ela já passou por aquilo. Sim. E sabe qual resultado agir de forma emocional nessa situação, por exemplo, gera. Sim. Portanto, é importante ouvir, olhar para quem tem nos influenciado, e a gente pode fazer um gancho aí, olhar para as pessoas experientes. A experiência de vida ela é importante. Sim, exatamente. Quando a gente, hoje, a nossa geração de hoje sofre muito com isso. As pessoas mais experientes, mais velhas, elas são descartáveis, elas são descartadas com um argumento que diz que os novos que são mais rápidos, mais ágeis, mais atentos às novas tecnologias. Então, nós vivemos a geração do imediatismo. Então, não só as pessoas mais novas, os adolescentes e os jovens. Essa geração de adolescente e jovem, elas sofrem mais com isso. Porque elas olham os mais velhos como ultrapassados. Ultrapassados, essa é a palavra. Ultrapassados. Que é um erro, né? Que é um erro. Porque se os experientes acertaram ou erraram, eles passaram. Então, se eles erraram, eles sabem... Eles aprenderam com o erro. Como fazer diferente. Se eles acertaram, então eles sabem como agir, que caminho trilhar. Então, eu vejo isso até nas pessoas um pouco mais velhas, os jovens mais velhos, a geração aí, a minha geração, da fase dos 40 anos aí, que batem muito cabeça, e essa é a verdade, porque não ouvem um conselho de alguém mais jovem, de alguém mais velho, desculpa. Não ouve o conselho de alguém mais velho. Então, essa é a segunda lição que nós tiramos aqui, lição importantíssima. O quanto você tem ouvido as pessoas mais experientes que você para tudo que você vai fazer. Com quem você tem tirado conselhos para aquilo que você quer. Com pessoas experientes que já passaram. O quanto que as pessoas mais velhas têm peso. A palavra das pessoas mais velhas tem peso na sua vida. Nas suas escolhas, nas suas decisões. Quando a gente olha para Timóteo, nós percebemos uma pessoa totalmente atenta àquilo que o mais velho, o mais experiente diz a ele. Sim. Nós vemos um homem atento a esse ensinamento. Você citou uma coisa que me fez lembrar, se não me engano, de Roboão. Roboão, ele está diante de uma situação onde ele assume ali o reinado e ele tem ali os anciãos, as pessoas mais velhas que
era costume prestar conselhos ao rei. E Roboão, ao invés dele ouvir essas pessoas, está registrado aqui em 1 Reis capítulo 12, ao invés dele dar ouvidos para essas pessoas mais experientes, ele dá ouvidos para os mais jovens, para aquelas pessoas que estavam iniciando a vida. Sim. E isso causa para o seu reinado uma destruição. Está em 1 Reis capítulo 12. Então é isso que nós estamos falando. Os anciãos aqui eram pessoas mais experientes, pessoas que já tinham passado por situações que Roboão não tinham passado. Portanto, sabiam como lidar com aquela situação. Exatamente. Portanto, a gente vê como a Bíblia funciona também, né, Nando? A gente está falando de um problema que é atual, nosso hoje. Sim. A geração que olha para os experientes e os enxerga como ultrapassados, mas a gente vai na Bíblia, Antigo Testamento, primeiro livro de Reis, capítulo 12, temos isso registrado também. 3.000 anos atrás ou mais. Pois é, olha como as coisas são e como a Bíblia ela é manual de comportamento para hoje. Porque ela é para todas as gerações. Exato. E é isso que faz da Bíblia um livro diferenciado. Um livro diferenciado. Quando as pessoas que não acreditam, não creem na Bíblia, perguntam, mas que diferença isso faz? Uma coisa que foi escrita há 3.000 anos atrás, há 2.000 anos atrás, que diferença isso faz? E a diferença é que, qual que é a situação que você tem hoje? A situação que você tem hoje, tem um caminho aqui. Tem alguma coisa. Essa é a diferença. Então, livros que foram escritos há 2.000 anos atrás, muitos deles não servem para hoje. E quando nós falamos da Bíblia, ela serviu para todas as gerações. E ela vai trazer caminhos para gerações futuras também. Certamente. Né? Então, essa é a diferença que faz nesse manual de comportamento. Né? Portanto, gente que nos ouve, que nos assiste, vamos prestar atenção nisso. As pessoas mais velhas, os mais experientes, têm relevância. Nós que gostamos de futebol, né, Gui? Então nós assistimos futebol e nós vemos muito falar assim, o futebol precisa de jovens. Aí se forma um time só de jovens e não funciona. Eles não conseguem lidar com problemas emocionais. Problemas internos. Aí monta um time só de pessoas que têm mais idade, eles não conseguem correr tanto. Tal. E quando monta um time misto, campeão, com experiência e com os jovens, geralmente ganha as competições. Exatamente. É o que nós podemos e devemos trazer para a vida. Sim. Unir as coisas, unir a experiência com a força da juventude. A nossa geração tem, com o nosso entendimento de tecnologia, com o nosso entendimento das coisas que o mundo oferece, né? Unir experiência com a nossa juventude, né? Exatamente isso. Então, isso é muito importante. E aí, eu achei outras coisas interessantes aqui no nosso... aqui no aconselho de Timóteo, que é o que a gente chama de andar na contramão do que todo mundo vai. Quando a gente vai... Se você está na praia, na véspera de um feriado prolongado, agora não que nós estamos em pandemia, mas sim, geralmente é assim, e você vai subir a serra na véspera do feriado, você vai ver que tem milhares de carros descendo na serra e no caminho de ida só você. Então, isso é estar na contramão. Não significa que onde todo mundo vai é lá que eu tenho que ir. Não significa que onde todo mundo está é lá que eu tenho que ir. E muitas pessoas interpretam isso como caretice, como uma coisa, pessoas que são antissociais. E quando nós vemos em coisas que dão certo, em coisas que vão para frente, nós estamos falando de pessoas que fizeram o que a maioria não fez. Que tomaram atitudes, que tiveram comportamentos, que falaram palavras, que tiveram ideias e praticaram suas ideias de maneira diferente. E isso Paulo deixa a Timóteo, né? Quando ele fala assim, foge das paixões da mocidade, verso 22 do capítulo 2. E aí, ele no capítulo 3, ele traz assim, vai chegar um tempo, e olha que é como se ele tivesse escrito hoje isso. Muito vai chegar um tempo que os homens serão egoístas, avarentos, gananciosos, arrogantes, desobedientes aos pais. Parece que Paulo escreveu ontem. Parece que para a sociedade parece que ele escreveu ontem. Inimigos do bem, traidores, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus,
tendo forma de piedade. Parece que nós vivemos num mundo politicamente correto, num mundo que as pessoas se preocupam com o outro, e aí eu escuto de pessoas, nós estamos caminhando para um futuro melhor, para o bem, mas a palavra aqui diz, Timóteo, essas pessoas elas vão ter forma de piedade, porém negando-lhe, entretanto, o poder. Então, e aí ele termina, foge disso também. A orientação que você disse, por mais que chegará um momento em que as pessoas vão estar caminhando nessa direção, foge, caminhe na contramão dessas coisas. Pois e porque isso, as pessoas, nós precisamos parar um pouco, refletir sobre nós, para entendermos que tipo de pessoas somos. Então, porque essas características muitas pessoas têm e não conseguem compreender que têm, essas características erradas, pessoas arrogantes, blasfemadores, desobedientes, ingratos, essas pessoas estão achando que estão certas. Então, em quantas situações da nossa vida nós estamos achando que estamos certos? Nós achamos, não, o jeito de viver é esse, o jeito de caminhar é esse. Mas na verdade nós estamos simplesmente fazendo o que todos fazem, e o que todos fazem dá a sensação de prazer pessoal, dá uma sensação de que realmente eu estou curtindo a vida. Você está incluído no que todos estão incluídos, portanto você não se sente fora, você se sente parte de alguma coisa. Sim. E nós temos essa necessidade de se sentir parte de alguma coisa, mas isso é perigoso porque às vezes essa coisa em que nós estamos fazendo parte não é boa. Exatamente, porque quando a palavra aqui fala que essa forma de piedade, que é simplesmente uma forma de piedade, mas ela não é piedade, e aí nós podemos puxar um gancho aqui, Gui, na questão de ser completo. Porque o que é forma de piedade? Nós achamos que nós podemos viver a vida daquele jeito que a gente quer, do jeito que a gente acha certo, sem ter um caminho definido de maneira concreta, um caminho que eu acho certo, mas eu sou mas eu sou uma pessoa boa, eu curto a vida, eu sou uma pessoa boa, eu ajudo as pessoas, caridade, eu sou atento, quem precisa de mim, eu estou aí, eu não deixo ninguém passar fome. Não. Já passou aqui, eu estou, e essas coisas são erradas. Não são erradas, de forma alguma. Só que elas não completam. Exato. Falta alguma coisa. Então, o erro não está em ser bom. O erro não está nisso. O erro é achar que desvalorizar uma coisa que é o centro da Bíblia, chamado graça, como forma de se alcançar a plenitude da vida, se alcançar a complexidade, preencher todas as lacunas da vida para outros tipos de coisas. Então nós precisamos ser bons, nós precisamos ser piedosos, nós precisamos ser pessoas que ajudam. Exato, mas isso é consequência de estar exatamente com o vazio preenchido. Portanto, ser bom, tudo isso que você disse é consequência de ter ali o propósito bem definido, de ter ali a trajetória bem definida, de ter o vazio completo. Não adianta você cumprir com essas coisas, ser bom, praticar essas coisas, mas continuar com o vazio lá, né? Sim. Serão coisas feitas de forma, digamos, vã. Né? Exatamente. Porque, então, assim, como eu aproveitar essa vida com plenitude? Nós temos outra dica, outro ensinamento fantástico de Paulo. Ande na contramão do que as pessoas fazem. Faça diferente. Faça melhor, se comporte diferente. Busque coisas que você não vê. Essas que preenchem o coração. Então, busque conhecer a graça de Deus. Sim. Busque conhecer qual o amor, a vontade de Deus. E aí você não vai ser enganado por esse mundo perverso que a gente vive. Você vai lidar melhor com as situações, vai alcançar seus objetivos com mais facilidade. Exato. E não é ser diferente por ser diferente, é isso que você disse. Uhum. É ser diferente porque compreendeu e entendeu o que preenche esse vazio. Não ser diferente simplesmente por uma rebeldia. Sim. Não, ser diferente porque compreendeu uma verdade, compreendeu isso que nós estamos dizendo, que nós estamos diante de um livro que ele dura
e que ele traz conselhos para todas as gerações, um livro que ele não fica desatualizado. Compreender essas coisas, que o que ele traz é manual de comportamento. Então, quando olhamos para ele e vemos no mundo um caminho contrário ao que diz aqui, então devemos assumir a posição de contramão. Sim. Devemos seguir a mão do que está registrado aqui. E se for o caso, seguir a contramão do que o mundo está propondo. Né? Exatamente. E aí a gente busca um gancho aqui, que Paulo escreve assim, Timóteo, há pessoas que se entregam a fábulas. Não sejam como essas pessoas, não se entreguem a fábulas. Então, o que são fábulas? São historinhas. São historinhas que pregam uma fantasia de um preenchimento interno, de uma vida melhor, enquanto, na verdade, são apenas historinhas. Então, é isso. Sabe, a grande questão... Olha, tem um cachorro aqui, no nosso podcast. Nós estamos na natureza também, né? É perigoso aparecer mais algum outro mais animal. alguns cachorrinhos por aqui. Mas é tranquilo, nós estamos na natureza, nós estamos no lugar deles. No lugar deles, é isso aí. Então, voltando aqui, que seriam... Qual o problema que eu vejo hoje nas pessoas? Nós precisamos encarar isso. As pessoas têm medo da mudança, têm medo de encarar essa maneira de se comportar, porque elas têm medo de perder coisas, perder prazeres. Elas têm medo de que curtir a vida segundo as orientações da palavra vai fazer com que elas deixem de curtir a vida, que elas deixem coisas para trás. Então isso dá medo. As pessoas têm medo de mudar, porque elas têm medo do impacto que a mudança pode causar. Mas para superar esse medo, nós precisamos pensar nisso, que as histórias, os prazeres, aquilo que nós buscamos na vida, muitas vezes são fábulas. E aí ele completa aqui no verso 5 do capítulo 4, assim, você, Timóteo, você seja sóbrio com relação a essas coisas, ou seja, não cai em fábulas. Seja consciente. Não cai em historinhas. Então, um outro conselho aqui de Paulo para nós curtirmos a vida. Vamos viver o que é sensato. Sim. Sem insensatez. Não é? Exatamente isso. Sem fábulas, sem historinhas, sem coisas de prazer imediato. Olhando para isso que você está dizendo, Nando, e a gente pensando sobre Salomão, que foi o homem mais sábio Sim. que já existiu. Salomão diz para nós, está registrado na Bíblia, que o resumo da vida, né? Uhum. O resumo da vida é temer a Deus e guardar os mandamentos dele. Pois é. E a gente olha Salomão, um homem que foi o cara mais sábio que já existiu. Um homem super rico, mais rico, rei, tinha todas as coisas, Sim. todos os prazeres que a vida poderia oferecer. Esse homem, ele poderia dar qualquer conselho no final da sua vida. Ele poderia dar qualquer conselho. A vida, gente, é os momentos de lazer. Sim. Aproveitem os momentos. A vida é conquistar as coisas. Salomão não falou nada disso. A vida é ter coisas. Salomão não disse nada disso. Salomão disse assim: o resumo da vida é temer a Deus e guardar os mandamentos. Então a gente olha para isso e está dizendo, eu tenho medo de perder esses prazeres da minha vida. Eu tenho medo de perder essas coisas ao viver o que a Bíblia tem para mim viver. Mas isso não é verdade. Uhum. Nós não perdemos os prazeres ao viver o que a Bíblia tem para nos dar. Exatamente. E quando olhamos para o que Salomão diz, nós vemos o que mais importa. Sim. Temer a Deus e guardar os mandamentos. Então, é onde nós vemos que esse medo, ele está baseado nessas fábulas, nessas histórias que nós vemos e criamos, né, para nossas vidas. Exatamente. É isso. E aí, quando Timóteo, para nós encerrarmos o nosso bate-papo aqui, quando Paulo vai encerrando a carta aí a Timóteo, ele fala assim, consciente daquilo que viveu. Então, a história de Paulo, e não é esse o tema do nosso estudo hoje, uhum. do nosso bate-papo hoje, mas é uma história de sofrimento, é uma história de um homem que sofreu. Sim. E no verso 7 do capítulo 4, ele já está encerrando a carta, ele fala assim, quanto a mim, eu combati o bom combate, eu completei a carreira e guardei a fé. Aí ele continua dizendo assim, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia.
e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Então, olha só, depois de dar todos esses conselhos a Timóteo, e nós tiramos vários ganchos aqui, esse experiente homem que deixa esses conselhos, ele sente ali, ele sabe que a vida está terminando para ele pela prisão, pela sentença por tudo isso. Mas esse homem, a gente sente prazer nessas palavras. Sim. Eu combati o bom combate e eu encerrei a carreira. Então, e para mim, a esperança é maior, porque há uma coroa reservada para mim. Então, esse texto, essa passagem da Bíblia, ela não é penosa ou triste. Ela dá a sensação de prazer, não dá? Ela dá a sensação de prazer, de esperança. Sim, de um homem que viveu e viveu bem. Viveu bem. Não é? Curtiu a vida. Curtiu a vida, exatamente isso. Então, gente, para você que nos ouviu, para você que nos assistiu, nós batemos esse papo aqui. Tomara que seja o primeiro de muitos. Né? Sim, tomara, é o que nós esperamos. Quanto mais você curtir, compartilhar, mandar para as pessoas. Comente, comentar, mandar para os seus amigos, para as pessoas que querem saber como curtir a vida. Nós estaremos fazendo mais, né, Gui? É expectativa. E eu encerraria também, a partir desse bate-papo de hoje, com uma frase que eu ouvi mais cedo. Curtir a vida, Nando, viver de forma relevante. Isso é importante. Curtir a vida é viver de forma relevante, nós não podemos nos esquecer disso. Exatamente. Paulo foi um homem que viveu de forma relevante. Viveu de forma relevante. Então, é isso aí. O quão relevante tem sido a nossa vida. Exato. O quão relevante tem sido os nossos dias. Qual o legado que nós estamos construindo, não é deixando. Nós não estamos no fim da vida, mas qual o legado que nós estamos construindo? Isso é curtir a vida, isso é aproveitar cada dia, isso é trazer a memória cada dia, não ser os dias iguais, mas ser dias de aprendizado, ser dias de ganhar, dias de perder, dias de aproveitar, dias de trabalhar, dias de buscar, de sonhar, mas em tudo que nós formos fazer, buscar relevância. Outra parte do texto que nós não lemos, Paulo diz a Timóteo, prega, fala para as pessoas. O quanto nós estamos aprendendo coisas boas e passando para as pessoas. Sim. Quantas coisas importantes para a vida das pessoas nós estamos transmitindo para as pessoas. Nós estamos discutindo. Quanto nós temos parado para conversar, como nós estamos fazendo agora, para refazer conceitos da nossa vida para viver melhor. E passar isso para as outras pessoas, se isso for experiência boa. Então é isso mesmo, Gui. A vida, ela é bem vivida, curtir a vida é ser relevante. Exato. Ter uma vida relevante. Viver de forma relevante. Então, muito legal essa carta Show. a Timóteo, muito legal bom. Esse bate-papo, né, Gui? Nossa, demais. Então, para você que nos ouviu, para você que nos assistiu, nós esperamos que vocês tenham gostado. Mande um feedback para a gente, comente aí embaixo, porque nós queremos fazer melhor, discutir mais. É uma coisa que nós gostamos de fazer, falar da palavra de Deus, falar de maneiras de viver melhor, porque é isso que nós buscamos todos os dias. E nós esperamos ter a presença de vocês nas outras oportunidades. É isso. É isso, né, Gui? É um prazer. Foi um prazer ter você conosco. Divulgue, espalhe, e eu espero que o nosso objetivo tenha sido alcançado, que foi abençoar a sua vida. Espero que você tenha sido abençoado e espero que você possa abençoar outras pessoas também. Viva de forma relevante. Curta a vida, lembrando-se sempre dos princípios que esse livro carrega. É isso aí. É isso aí. Deus abençoe vocês. Obrigado. Tchau!